Bem, pessoal, primeiramente um bom dia ou boa tarde, né, ou boa noite a todos que estiverem vendo essa aula. Hoje a gente vai falar de um assunto bastante intrigante, que na verdade é o ponto de pontapé de início de toda e qualquer pesquisa quantitativa, né, que é o cálculo amostral, que é quantas pessoas eu preciso avaliar no meu estudo para ter significância, para ter poder, para ter confiança suficiente para poder adotar um determinado desfecho. Tá? Quantos ratinhos eu preciso avaliar? Quantos dentes eu preciso analisar? Tá? Esse é um questionamento constante de inúmeros pesquisadores, né? E, na verdade, hoje é um pré-requisito para inúmeros projetos de pesquisa. Antes mesmo desses projetos serem submetidos ao comitê de ética. Muitas vezes o comitê de ética lhe volta para o seu trabalho perguntando por que você vai avaliar 50 pacientes? Por que você vai avaliar 8 ratos por grupo? Por que você vai avaliar 10 dentes? Tá? Então, hoje, pessoal, é meio que inadmissível você começar um projeto de pesquisa sem ter noção do tamanho amostral que você vai conduzir. Né? Isso por quê? Porque pode ser que você colete 10 mil pessoas e obtenha os mesmos resultados que você teria com 200. Ou pode ser que você colete 200 e você não tenha o desfecho que você está esperando, e se você coletasse mais 50 pessoas por grupo, você encontraria esse desfecho. Então, o cálculo amostral ele é o pressuposto básico para qualquer tipo de estudo para que você tenha poder o suficiente para achar os seus desfechos, confiança o suficiente para que eles sejam significativos, tá? Utilizando o mínimo de amostra possível. Por quê? Porque, não temos tempo para coletar infinita quantidade de amostras. 2, pelo princípio da economia, nós não podemos gastar recursos demasiadamente com pesquisa. 3. Por princípios de ética, eu devo minimizar ao máximo possível a exposição de pessoas, animais ou materiais biológicos à experimentação. Então, eu devo encontrar amostras que sejam em número o suficiente para um projeto de pesquisa, tá? Mas que sejam o mínimo possível para encontrar aqueles desfechos, ok? Infelizmente, nós não temos tempo, recurso suficiente para colocar todo tipo de para analisar infinitas amostras, tá bom? Então, o cálculo amostral ele é extremamente importante para você definir esse processo. Inicialmente, é importante a gente definir um conceito importante, né? Cálculo amostral não é a mesma coisa de amostragem. A amostragem é a forma como você vai chegar naquela amostra. Cálculo amostral é apenas o cálculo necessário para você estimar quantas amostras por grupo você vai precisar, tá? E nesse quesito, eu costumo utilizar dois locais, né, para fazer cálculo amostral. Um é esse sitezinho muito bom, chamado openapp.com. Tá? Ele é um site no qual você consegue fazer algumas análises estatísticas nele, tá? Salvo engano, eu não sei se ele é da USP, de onde ele é, mas ele é um site no Open Access, né? Você não precisa pagar. Existem vários outros sites dessa mesma forma, né? As fórmulas elas são são de livre acesso, né? Então diversos sites construíram calculadoras amostrais para definir seus estudos. Eu gosto muito dessa porque ela é bastante autoexplicativa. Ela já vem até mais ou menos preenchida só para você inserir alguns dados importantes, né? Como é na internet, você pode fazer cálculo amostral onde você quiser, né? Então, às vezes eu estava numa banca uma vez e a pessoa disse, eu utilizei 20 pacientes por grupo e não falou por quê, né? Então, eu peguei um artigo, ele disse, eu usei 20 pessoas por grupo porque no artigo de fulano de tal, ele usou 20 pessoas por grupo, isso não é cálculo amostral. Tá, pessoal? Cálculo amostral é você utilizar o trabalho de outra pessoa para estimar quantas pessoas você precisa. Se fulano usou 30, 40, 50 ou 1000, fulano usou 30, 40, 50 ou 1000. Tá? Então, eu não posso utilizar uma amostra um determinado N, porque fulano ou beltrano utilizou aquele N. Eu preciso usar o trabalho dele para estimar minha amostra. Aí nesse dia na banca, a pessoa mostrou o trabalho e mostrou um printzinho lá das médias e dos desvios padrões, né, do que o trabalho apresentava. E ela se propunha a utilizar 20 pessoas por grupo de estudo e na qualificação, né, ela não conseguiu encontrar a diferença entre os dois grupos que ela estava traçando. Então, rapidamente no celular eu peguei os dados que ela mostrou lá na dissertação
e fiz o cálculo amostral. E pelo cálculo amostral que eu fiz no trabalho, eu precisava de 25 pessoas por grupo de estudo. Será que se ela tivesse utilizado 25 pessoas por grupo de estudo, ela não teria encontrado o desfecho que ela estava proposta? Infelizmente, como o trabalho já está concluído, não tem o que fazer. Então, o cálculo amostral ele deve ser realizado antes do início do trabalho, tá? E não depois, quando as coisas já têm sido concluídas. Tá, pessoal? Pois bem, esse site é um dos sites que eu utilizo para fazer cálculo amostral, tá? Mas também tem esse softwarezinho aqui, olha, tá bem no meio da minha tela, o Power and Sample Size Calculation, tá? Ele também é um software bem bacana, tá certo? Tem basicamente as mesmas fórmulas, tá? E nós vamos mostrar como usar esse ou como usar esse. É basicamente a mesma coisa, eles dois, tá? Eu gosto mais de utilizar esse aqui, já está em português. Agora esse aqui, para quem está começando, é bacana, porque o Point Sample Size Calculation, ele dá um textinho, mais ou menos, de como você deve descrever o cálculo da amostra. Então, eu comecei utilizando ele e hoje eu mesmo construo os meus textos, né, de cálculo amostral, tá? Mas vamos mostrar inicialmente aqui no site, na internet, né? Nessa calculadora, versão 3.101, né, do OpenApp para cálculo amostral. Se vocês verem aqui do lado, olha, tamanho da amostra aqui no lado esquerdo, tá? Ele vai me dar algumas opções. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é que tipo de delineamento do estudo está sendo conduzido para que a gente possa estimar uma amostra. Você veja que ele tem aqui 4 desenhos de cálculo amostral. Um cálculo amostral de proporção, um cálculo amostral para CC, caso controle não pareado, um cálculo amostral para coortes ou ensaios clínicos e um cálculo amostral para diferença de médias. Vamos começar com o cálculo amostral para proporção. O que é que esse cálculo amostral ele vai me dizer? Bem, esse cálculo amostral é um cálculo para estudos do tipo transversais, estudos observacionais transversais. Ou seja, eu estou pegando uma determinada população e quero dentro dela selecionar uma amostra para encontrar a prevalência ou a incidência de um determinado desfecho que eu não conheço naquela população. Então, por exemplo, se eu tenho um hospital de ortopedia, né? E lá tem, sei lá, 15 mil prontuários de pacientes que entraram devido a traumas, devido à fratura de cabeça de fêmur. Eu quero saber quantas pessoas eu preciso investigar para saber, eu quero saber quantos diabéticos tem, qual é a proporção de diabéticos que tem dentro desse hospital. Eu não conheço, eu quero saber. É um estudo do tipo quê? Transversal, tá? Qualquer dúvida, olha lá a aula de estudos de caso controle e estudos de coorte, certo? Então, eu tenho uma população, eu quero saber quanto de uma determinada variável eu vou ter dentro daquela população, tá? E eu não tenho condições de avaliar a população de 15 mil prontuários, eu vou precisar saber o quê? Quantos prontuários eu preciso avaliar para encontrar o que eu espero dentro daquela amostra, tá? Então, esse tipo de cálculo amostral é para estudos transversais, quando eu estou avaliando uma população e eu quero encontrar um desfecho, mas eu não tenho condições de avaliar toda a população. Se eu for avaliar os 15 mil prontuários, existe a necessidade de cálculo amostral? Não, não existe a necessidade de cálculo amostral. Você está se propondo a trabalhar com uma amostra que nós chamamos de amostra de conveniência ou amostra não probabilística, que é um tipo de amostra em que você trabalha com o que você tem, com o que você conseguiu coletar. Tá? Agora, quando você vai partir para uma amostra, uma amostra chamada probabilística, que é uma amostra que você calculou com base em uma probabilidade prévia. Esse tipo de cálculo amostral, ele serve para, por exemplo, saber quantas pessoas eu tenho que investigar numa cidade com relação à opinião eleitoral, para que aquela prevalência de votos seja mais ou menos o que eu espero da população como um todo. Eu estou querendo encontrar um desfecho numa população, mas eu não tenho condições de avaliar toda a população, então eu pego uma amostra, certo? Então, esse tipo de cálculo amostral é para estudos transversais, tá? E o que é que eu preciso para fazer esse tipo de cálculo amostral? Vamos clicar aqui em entrar dados. Eu preciso primeiramente saber qual é a população que eu estou estudando. Qual é a população de prontuários de pacientes atendidos no setor de ortopedia que eu falei anteriormente. Qual é a população da cidade de Fortaleza que eu quero avaliar. Qual é a população do bairro Benfica que eu preciso para avaliar.
tá certo? Então, eu preciso saber dessa população, é o mínimo necessário para esse tipo de cálculo amostral. Se eu quero uma amostra que representa a população, o mínimo que eu tenho que ter é aquela população. Tá? Então, vamos botar aqui que a população daquele determinado estudo são 500 pessoas. Vamos dar um outro exemplo. Eu tenho um ano de coleta, tá, de dados, eu só tenho um ano para fazer a minha coleta de pesquisa. No hospital que eu estou trabalhando, tá, no centro onde eu estou trabalhando, entram 500 pessoas por ano. Quantas pessoas eu preciso analisar para ter uma amostra que represente o que acontece anualmente naquele centro? Esse é um tipo de objetivo de estudo, né, no qual nós vamos aplicar esse tipo de cálculo amostral, tá? Esse tipo de cálculo amostral é chamado de cálculo de proporção. Então, sei lá, entram 500 pessoas por ano. Show, já tem o tamanho da população. Qual é a próxima coisa que eu preciso? Eu preciso da frequência antecipada. O que seria essa frequência antecipada? O que é que eu estou estudando? Eu estou estudando, lá no trabalho da ortopedia, diabetes. Perfeito. Eu preciso de algum trabalho que me diga qual é a prevalência de diabetes em pacientes com problemas ortopédicos. Eu preciso dessa prevalência, esse percentual. Ele me disse que a prevalência é de 75%. 75% dos pacientes que têm problemas ortopédicos têm diabetes também. Eu preciso dessa informação, tá, pessoal? E essa informação é muito importante, que nós vamos definir que é justamente essa frequência antecipada que vai me definir o número da amostra. Não necessariamente, quanto maior a frequência, maior a amostra eu vou ter que necessitar avaliar, tá? Por enquanto vamos testar em 75%. Confiança, tá? Isso aqui seria a precisão do meu estudo. A confiança aqui ela é realizada sempre esse cálculo amostral com 95% de confiança. O que seria a precisão? A precisão é o quanto você aceita que essa proporção esteja errada. Aqui ele já me sugere uma precisão de 100%. O que é que significa? Isso significa que eu aceito encontrar uma prevalência que varia de 70% até 80%, já que eu disse, né, que a minha precisão pode ser 5%. Normalmente se trabalha com esse tipo de precisão. Agora, óbvio, quanto menor a precisão, maior a quantidade de amostra que você vai precisar para representar aquele grupo. Vamos deixar aqui por enquanto com 50%. Tá? E aqui, efeito de desenhos, nós deixamos em 1, né? Um é para amostras aleatórias, eu não sei o que, é que eu vou avaliar, tá certo? Eu não sei qual o desfecho que eu vou encontrar, eu vou deixar como 1, que é esse EDFF, tá certo? Vamos, por enquanto, deixar ele como 1. Vamos calcular aqui. Perfeito, olha, está aqui a fórmula, você pode copiar essa fórmula lá para o seu trabalho, tá? Olha, frequência, qual o tamanho da população? 500, né? 500 pessoas. Tá? Qual é a frequência hipotética do trabalho que eu estou avaliando? Bem, eu vi um trabalho que eu tenho 75% de pacientes diabéticos com problemas ortopédicos, né? Dentro de uma população de problemas ortopédicos. Qual é a precisão que eu dei, que eu aceitei? Eu aceito, né, mais ou menos 5, ou seja, eu quero encontrar uma prevalência que oscila entre 70% e 80% semelhante ao aquele trabalho. Qual é a confiança? A confiança, tanto que lá não tem para a gente mexer, porque a confiança vai ser sempre aquela, 95%. Tá? E o efeito de desenho foi 1, beleza? Pois bem, tamanho da amostra, considerando 95% de confiança, é 184. Se eu fosse escrever um texto, como seria esse texto que eu escreveria? Seria um texto mais ou menos da seguinte essa informação em um texto lá para o meu projeto de pesquisa, para a minha dissertação, para o artigo que eu estou escrevendo. Eu tenho que fazer isso quando? Antes das coisas começarem, tá bom? Então vamos lá. Escrever aqui o texto. Assim que meu Word abrir, né, pessoal? Pronto, perfeito. Como eu, né, não gosto de calibre, né, eu coloco aqui, ó, times, né, 12. Então, lá nos materiais e métodos, na seção cálculo amostral, onde é que você vai botar essa seção? Depende do tipo de estudo que você está fazendo. Como aqui é um estudo transversal, a seção cálculo amostral eu tenho que ir atrás de onde? Eu tenho que ir atrás da Strobe Checklist para saber qual vai ser o posicionamento do meu cálculo amostral.
A Stubb Checklist é um guideline, né, internacional sobre que itens necessários um estudo observacional, seja ele transversal ou longitudinal, caso controle coach, necessita ter para ele ter boa qualidade e ser reconhecido internacionalmente. Ele é um guia internacional e essa daqui é a versão em português dele, publicado na Revista de Saúde Pública. Tá? E aqui no final, olha, tem uma tabelinha, que é justamente a tabela com todos os itens que um estudo precisa ter para que ele tenha bom respaldo científico lá fora. Então, ele deve seguir essa iniciativa STROBE, né, que é esse nomezinho aqui que eu não sei falar, né? Streaming the Reporting of Observational Studies in Epidemiology, tá bom? Título e resumo tem que ser como, introdução tem que ser como, métodos tem que ser como. Então aqui vai ter um guideline bem bacana sobre como você deve conduzir o seu estudo. E quando você vem aqui, olha, tamanho do estudo, o item 10 explique como você determinou o tamanho amostral. Né? Então, se você for organizar ele em tópicos, inicialmente o mais interessante é que você tenha o desenho do estudo e o contexto, né? O tipo de estudo, o contexto, o local onde ele vai ser realizado, follow-up, etc. Quem serão os participantes, quem serão as variáveis que serão mensuradas, como você vai mensurar essas variáveis, quais os vieses que você vai analisar, e depois disso, qual o tamanho da amostra que você vai coletar. Tá? Então, esse é um item fundamental para um estudo observacional, independente se ele é, olha, seccional, também chamado de transversal, tá? Caso controle ou coorte, tá bom? Estamos fazendo primeiramente aqui o do transversal, tá? Então, na nova seção de metodologia, no tópico cálculo amostral, eu vou ter um tópicozinho, né, que eu vou escrever da seguinte forma. Cadê? Tá aqui, né? Pois pronto. Então, vamos facilitar a minha digitação, né? Então, vamos lá. Tendo em vista uma população, tendo em vista que o serviço tal dá-se entrada de 500 pacientes por ano no setor tal, tá? Então, os pacientes por ano, nós realizamos um cálculo amostral prevendo um ano de coleta. Beleza? Uma vez que... Aí você tem que citar. De onde é que você tirou esse 75%? Foi da minha cabeça? Foi de onde? Então, tem que ter lá. Qual foi o artigo que você tirou essa informação? Então, uma vez falando de tal, etial, em 2015, mostrou que em uma amostra de, sei lá, quantas pessoas ele tinha, 2.000 pacientes com problemas ortopédicos, né? 75% destes tinham diabetes, tá bom? Então, estou colocando a minha população e a minha frequência hipotética. De onde é que eu tenho que tirar essa frequência hipotética? Bem, de um trabalho o mais próximo possível da minha metodologia, tá, pessoal? Então, se eu estou fazendo um estudo transversal, eu tenho que obter essa frequência hipotética de um estudo transversal, tá? Não de um estudo de caso controle, coorte ou de um ensaio clínico, já que os desfechos vão ser muito diferentes. Eu encontrei uma frequência estimada num trabalho, eu estou aqui no Ceará, e tem um trabalho no Pernambuco e tem um trabalho em São Paulo. Que população se parece mais com a gente? De Pernambuco, beleza, de Pernambuco, tá? Não é São Paulo, geograficamente falando. Metodologicamente, eu encontrei um estudo de transversal em São Paulo ou um estudo de caso controle no Pernambuco. Utilizo o estudo transversal de São Paulo. Tá? Então, o artigo que você está utilizando como base para construir o seu cálculo amostral, ele precisa ser metodologicamente, tá? E metodologicamente, sistematicamente e geograficamente mais próximo de você. Você está procurando, por exemplo, prevalência de diabetes em pacientes com problemas ortopédicos. Você não encontrou isso em pacientes com problemas ortopédicos, mas você encontrou em pacientes que têm fraturas ósseas, suponhamos assim, é relativamente próximo do que você está
está estudando. Ah, encontrei a prevalência de diabetes em pacientes com osteoporose. Tá, é próximo do que você está estudando. Ah, encontrei a prevalência de diabetes em pacientes com infecção urinária. Já não é tão próximo do que você está estudando. Tá certo, gente? Então, eu daria preferência àqueles outros dois, tá? Então, aqui, eu tenho que escolher trabalhos que sejam metodologicamente o mais próximo possível do que eu estou estudando, para obter essa informação de frequência antecipada, que é o quanto que eu espero encontrar naquela amostra, quantas pessoas eu preciso, né, investigar ali para ter essa frequência antecipada, que é a prevalência que eu espero encontrar naquela amostra, que é de quanto? 75%, né? Então vamos lá. Uma vez que fulano de tal mostrou que em uma amostra lá dele, né, de 2.000 pacientes com problemas ortopédicos, 75% desses tinham diabetes, vírgula, estimou-se necessário avaliar com 95% de confiança, ó, tá aqui 95% de confiança, tá? E 5% de precisão, que foi o que nós definimos aqui, porque nós estamos aceitando o risco de encontrar de 70 até 80, tá bom? Avaliar com 95% de confiança e 5% de precisão, um total de 184 pacientes. Pronto, o meu cálculo amostral está feito. Posso copiar aqui, olha. Beleza, posso copiar a fórmula, tá? Ou não, você decide. Como o EDFF foi 1, você pode colocar que foi 1 ou pode tirar. Você fica à vontade. Eu vou deixar. Vou colocar EDFF, que é isso aqui, olha. Colar, né? Igual a 1. Aí, o que é o N? N é a população que nós estamos trabalhando, que é 500 por ano. Por ano, né? Então, se meu estudo for ter 10 anos, eu vou precisar avaliar 184 pessoas por ano, pelo menos. Não é 184, 184 por ano, tá? Se for um estudo que vai durar 5 anos, vamos botar 10 anos, eu não tenho que avaliar 1.840 pessoas. Eu tenho que avaliar 184 pessoas por ano. Porque senão vai que naquele primeiro ano eu tenho um boom de problemas ortopédicos naquele centro. Em um ano eu preencho minha amostra. Mas minha amostra está toda concentrada em um ano. Ela não vai estar distribuída dentro da proposta que você teve de 10 anos. Então, quando você concluiu 184 pacientes, você fecha a coleta naquele ano. Só vai coletar de novo no próximo. Tá? Então, N aqui é de população. Foi quanto? 500, né, pacientes por ano. Isso aqui você tem que ter informação do centro onde você está estudando, tá? O que é o P? P é a proporção antecipada, que foi quanto? 0,75, que foi os 75% que você encontrou, tá? E por fim, o alfa, né? Alfa, que é o intervalo de confiança, é quanto? 0,05%, né, de confiança, que é justamente aqui, ó, intervalo de confiança de 95%. Beleza. E esse daqui é o meu cálculo amostral e a forma como eu vou colocar no meu trabalho. Tá bom? Vamos aqui fazer algumas simulações entre os dados. Eu tinha 500 pessoas e aceitei um limite de confiança de 5%. Eita, eu acho muito arriscado uma proporção de 70% a 80%. Eu só quero botar eu quero um limite de confiança muito baixo. Ou quero um limite de precisão maior. Eu quero menos imprecisão. Então, uma precisão de 3%. Tá? Ou seja, vou aceitar proporções que valem de 72% a 78%. A amostra já sobe para 308 pessoas. Tá, pessoal? Então, quanto maior a precisão, mais a amostra você vai precisar. Se eu colocar aqui, olha, 2, eu vou precisar de 392 pessoas por ano, certo? Então, isso aqui quem vai definir é você juntamente com o seu orientador. Qual é o nível de pressão que vocês vão aceitar e encontrar no seu trabalho. Aceito 70%? Até 80%? Show, 5%. Paulo, aceito até 10% de variação, né? A minha precisão pode ser de 10%, ou seja, pode ir de 65%, né, a
até 85%. Beleza, você só vai precisar avaliar 64 pessoas por ano. Mas aí você corre o risco, né, de ter proporções que sejam bem diferentes do que você estava pensando na literatura, né? Tá? Então você tem que definir isso muito bem. Vamos pegar aqui e deixar assim. Vamos pegar aqui, olha, 75%, tá, pessoal? Paulo, mas a proporção dessa doença ela é muito grande na minha amostra. Ela é de 85%. Teoricamente, a gente pensa que vai precisar avaliar mais pessoas. Mas quando eu botar para calcular, só me deu 85%, olha. A precisão está 100%, a confiança está sendo calculada com 95%, a população é a mesma que 500, só me deu o quê? A frequência estimada. Eu vou precisar de só 141 pessoas e não 184. Grave esse número, 85%. Se eu botar aqui 15, vai dar os mesmos 141. Ou seja, como eu estou trabalhando com percentual, se eu estou procurando a frequência de, entre aspas, doentes, que é 85%, a frequência de não doentes é 15. Se eu estou procurando a frequência de doentes, que é 15, a frequência de não doentes é 85. Então, se eu botar 15% 85, vai dar o mesmo valor. Se eu botar 30%, deu 197. Se eu botar 70%, também dá 197. Tá? Ou seja, se eu estou procurando uma prevalência de sim, uma frequência de sim, consequentemente eu vou obter a frequência de nãos. Tá? Então essa seria uma forma de você estimar a sua amostra. Tá bom? Vamos aqui, olha. 70 pessoas foi quanto? Foi 197. 80 foi 166. Né? 90 foi 109. Quanto mais próximos do 0 e do 100, menor vai ser a amostra necessária. Porque aquele teu evento é tão comum, ou a ausência daquele evento é tão comum, que você não precisa avaliar tanta gente para ter uma amostra significativa. Tá? Então agora vamos baixando. 90. Vou baixar direto aqui para 70. 70 deu quanto? 197. 50 deu quanto? 218. 30, que é o oposto de 70. 197, ela volta a diminuir. Então, o pico da sua frequência antecipada, de que vai ter o maior quantidade necessária de amostras para avaliar, é 50%. Porque se eu tenho 50% de chance para sim, 50% de chance para não, então eu vou precisar avaliar o máximo de amostra possível para obter a confiança nessa amostra. Tá certo, gente? Então, se eu jogo uma cara e uma coroa, né? Jogo cara e jogo coroa. Tá? A chance da cara é 50%, a chance da coroa também é 50%. Eu vou ter que jogar inúmeras vezes essa moeda para que isso dê diferença estatística. Então, apesar de amostras muito grandes. Agora, se eu tenho um dado e dentro desse dado tem um ímã e eu estou jogando esse dado numa mesa metálica, né? Então, ele sempre, em 90% dos casos, ele vai cair com a parte metálica, a parte do ímã dele para baixo. Tá certo? Então, eu não vou precisar jogar esse dado muitas vezes para dar o resultado que eu espero. Por isso que quanto mais próximo de 50% é aquela frequência antecipada que nós estamos trabalhando, maior vai ser a amostra necessária. Quando você não tem nenhum trabalho, nada que possa estimar aquilo que você está avaliando, então você adota 50% como frequência antecipada, já que isso vai fazer com que você necessite do máximo de pessoas possível, tá bom? Então, quando você não se conhece, você tem que ter lá a chance de 50% de doentes e 50% de não doentes. Não pode se dar o luxo, né, supor que já existe uma tendência daquela população ter um determinado desfecho. Não, tem que ser 50%. Então, se você não conhece a frequência daquele evento, né? Então você coloca lá, uma vez que não se conhece a frequência de pacientes diabéticos com problemas ortopédicos,
adotou-se uma frequência antecipada de 50%, certo? Estimando-se necessário avaliar quanto, né? De 184 saiu para 197 pacientes por ano. Então, quando você não conhece aquela frequência que você está estudando, então você coloca 50%, que é o máximo de incerteza que você vai ter, tá? Para garantir o máximo possível de amostra que você vai ter para diminuir os viés de seleção. Como você vai selecionar esses 197 pacientes? Aí, meu filho, aí nós não estamos trabalhando com cálculo amostral e nem amostra. Nós estamos trabalhando com o processo de amostragem, que é como você vai distribuir aquela amostra, como você vai chegar nela. Tá? Existem inúmeros processos de amostragem. Tá? O mais comum é o processo o quê? Aleatório simples, no qual você simplesmente sorteia, tá? Quem serão as pessoas que vão entrar no seu estudo. Se você está fazendo estudo retrospectivo, tem lá 500 prontuários por ano, né? Então você vai pegar, vai numerar esses prontuários de 1 a 100, a 500, tá? E vai sortear. Né? Bota os papéis dentro de uma bandeja, tá? E sorteia quem vão ser o pontuado 2, o pontuado 5, o pontuado 10, o pontuado 12. Você sorteia aleatoriamente quais serão os pontuados que você vai avaliar. Então vamos botar aqui, olha, pontuado. Vamos botar aqui, olha, 500 prontuários. Você pode fazer isso no Excel também. Existem ferramentas de aleatorização. Tá? Paulo, meu estudo vai ser prospectivo, não retrospectivo. Beleza. Então, você vai ter lá que sortear a ordem das pessoas que foram entrar no serviço. Então, se entram 500 pessoas por ano, você, por exemplo, se for sorteado, você tem que pegar o número 3 e o número 7, você vai ter que pegar a terceira pessoa e a sétima pessoa que der entrada no serviço. Não é o mais adequado, mas na impossibilidade de avaliar isso retrospectivamente, essa é uma alternativa. Tá? Vamos lá, para aleatorizar você pode fazer da seguinte forma. Aqui está a coluna, né, pontuado do paciente, e aqui você vai colocar uma coluna chamada aleatório. Você digita igual, aleatório, né, olha, dá 2 cliques, parênteses está aberto, fecha parênteses, dá um Enter, criou um número aleatório. Dá 2 cliques aqui, olha, quando vira a coisinha, você criou agora, olha aqui, 500 números aleatórios. Você seleciona as suas colunas, classificar e filtrar. Aí você vai clicar aqui, olha, classificação personalizada. Classificar pela coluna do aleatório. Então, você vai classificar a coluna do prontuário pela coluna do aleatório. Ok. Pronto. Eu aleatorizei a primeira coluna baseado no número aleatório. Posso apagar agora minha coluna do aleatório, sem problema. Tá? Eu tenho quantos prontuários? Eu tenho 500. Quantos eu vou ter que avaliar? Olha, 197. Então, eu vou ter que pegar os 197 primeiros números, bem aqui, olha. Os 197 primeiros números serão os números de prontuários que eu vou incluir no meu estudo. Os outros eu posso apagar, olha. Não me interessa, eles não vão ser incluídos, tá bom? Aí agora, eu coloco aqui, olha. Aqui vai ser ordem, né? Posso apagar isso aqui, tá? E posso colocar isso daqui, olha, do menor para o maior para facilitar minha visualização. Classificar do menor para o maior. Não sei porque esse 308 ficou aqui, né? Mas 308 eu vou jogar para o canto onde tem que estar o 308. No geral tá tudo direitinho. Bem aqui. Beleza. Pronto. Então, quais são os seus pontos que vão entrar no meu estudo? Tem quantos aqui? Olha. 197. Então vai ter que entrar o pontuado 3, o pontuado 6, o 7, o 13, o 15. Se estou fazendo isso retrospectivamente, eu tenho que pegar o pontuado 3, o pontuado 6, o pontuado 7. Estou fazendo isso prospectivamente. O primeiro paciente que entrou no serviço no ano de 2021, ele não entra. O segundo, ele não entra. O terceiro, ele entra. O quarto, ele não entra. O quinto, ele não entra. O sexto, ele entra.
sétima audiência. E assim você vai ter a sua amostra, tá? Ah, Paulo, agora suponhamos que na população que eu trabalho, né, o sexo é um fator determinante para a coisa que eu estou estudando. E onde eu trabalho, tem muito mais mulher do que homem, e eu preciso que isso seja homogêneo. Aí você vai ter que fazer dois processos de aleatorização. Um processo de aleatorização, já que para metade dessa amostra para homens, metade dessa amostra para mulheres. Tá certo? Então, 197 não existe. 190, metade de 197 é quanto? Pensei, né? Vamos botar aqui, 197 dividido por 2. Não existe 98 pessoas em meia, tá? Então, vamos botar 198. 198 por 2 dá 99. Então, eu vou ter que fazer uma randomização para os 99 homens e uma randomização para 99 mulheres. Desse tipo de randomização já seria uma espécie de estratificação da randomização, tá? Esse processo de amostragem não é o objetivo da nossa aula, isso aqui pode ficar para um outro momento. Nosso objetivo aqui é delinear a minha amostra, tá? Só para deixar bem claro que cálculo amostral não é a mesma coisa de amostragem, tá bom? Beleza, vamos fazer aqui uma simulação. Essa população aqui tem 500 pessoas, tá bom? Qual é a frequência hipotética que eu tenho aqui? Vou botar aqui 80%, tá? Só que agora eu vou pegar assim, eu quero saber quantas pessoas na cidade de Fortaleza. Foi feito um estudo em São Paulo, cuja intenção de voto para o candidato ao presidente A é de que 45% das pessoas vão votar no candidato A. Será que eu vou ter esse mesmo desfecho na cidade de Fortaleza? Então vamos lá. Só que a cidade de Fortaleza tem quantos milhões de habitantes? Não sei, vamos lá no site IBGE, população Fortaleza. Então vou pegar uma fonte oficial, né? Olha, cidade aqui de Fortaleza, vamos ver quantos habitantes tem a cidade de Fortaleza. Sei que são milhões de pessoas, né? Vamos entrar aqui, olha. 2 milhões e 600, aqui tudo, em 2019. Beleza. Vamos jogar aqui. Eu nem sei se o site, se o software aceita ponto. Tá? Mas vamos deixar. E vou calcular. Opa. É porque aqui ele disse que só tinha 2.600. 2.69. Não, tá errado aqui. 2.669. Quanto é o restante? 342. 342, tá? Calcular. Eu vou precisar avaliar 381 pessoas apenas para encontrar a mesma intenção de voto que eu encontrei em São Paulo, tá bom? A quantidade de amostra não é diretamente proporcional ao tamanho da população. Na verdade, quanto maior a população, maior a confiança e menos amostra eu preciso para obter aquela confiança. Olha, 2 milhões. Se eu botar aqui 1 milhão, 2 milhões deu quanto? Olha, 681. Se eu botar aqui, olha, 1 milhão, minha amostra dá exatamente a mesma coisa, tá? Porque chega um limite em que o tamanho da população deixa de influenciar na confiança do cálculo amostral. E a partir daqui, olha, caso grande, deixe como 1 milhão. A partir de 1 milhão não tem mais diferença. A partir daí vai depender do grau de precisão que você vai querer no seu trabalho. Tá? Então, como é que são feitas as consultas lá? Né? A intenção de voto são com 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Tá? Então, isso é o nível de precisão. Isso aqui eu estou fazendo um cálculo bem simples, né? Óbvio, esses institutos eles trabalham com cálculos bem mais complexos. Porque se você vai pegar aqueles 381 pessoas da aldeota, é totalmente diferente da intenção de voto do Benfica, que é diferente da intenção de voto do Álvaro N. Pegar em Fortaleza é totalmente diferente de pegar lá na minha cidade, no Rio Grande do Norte. Tá? Então você vai ter que ter aqueles EDFFs, né? Você vai ter que ter desenhos mais complexos para isso daí, tá, pessoal? Não é o objetivo da gente. Nosso objetivo aqui é cálculo amostral para pesquisas em saúde, né? E pesquisas epidemiológicas. Aqui a gente vai, né, trabalhar com 2%, porque a gente quer ver o que vai acontecer. Olha, com 2%, notem que subiu drasticamente de 381 pessoas para 2.372 pessoas a serem avaliadas para ter uma precisão de 2%.
Óbvio, dentro de um universo de 1 milhão de pessoas, 2.372 não é muita coisa. Mas é mais ou menos assim que são feitas essas pesquisas eleitorais. Olha, na pesquisa eleitoral tal foram avaliadas mais 2.372 pessoas, tendo em vista uma precisão de 2%, né, sendo necessário, portanto, esse valor, né, com uma taxa de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Beleza? Adotando uma confiança de 95%, eu precisaria avaliar 2.372 para ter um errozinho que pode variar de quanto? De 43 até 47. Tá bom? Se eu botar aqui 2 milhões, não vai mudar muita coisa, não vai mudar nada, porque acima de 1 milhão, o tamanho da população não aumenta. Agora, se eu diminuir a precisão para 1% da precisão, né? Ou seja, só aceito erros que variam de 44% a 46% de similaridade com o que eu encontrei no estudo lá de São Paulo. Eu já vou precisar avaliar, olha, 9.463 pessoas para ter uma confiança de 95%. E para ter uma confiança de 99%, eu preciso avaliar 36 mil pessoas. Tá, pessoal? Então, tudo isso vai depender da precisão que você quer. Tá bom? Se eu botar aqui, olha, ao invés de 45%, eu vou botar 50%. Já aumenta um pouquinho, quase nada. Estava 9 mil e pouco, ficou 9 mil e pouco. Então, para populações muito grandes, o que mais impacta é a precisão. Para populações pequenas, o que mais impacta realmente é a frequência antecipada. Como a maioria dos estudos em saúde que nós vamos fazer, nós não temos populações superiores a 1 milhão, tá? Então, normalmente essa precisão fica mesmo de 5%. Aí o tamanho da população e a frequência antecipada é que serão as informações mais importantes para nós. Mas isso estamos falando para estudos transversais. Nós ainda precisamos saber para estudos de caso-controle, coorte ensaio clínico ou diferença de médias. Tá? A calculadora estatística aqui para o estudo de caso-controle é muito parecido para os estudos de coorte. Tá bom, gente? Então, eu faço tudo mesmo aqui no caso-controle. Clica aqui em entrar dados, tá bom? Vamos lá. Pensando que agora eu quero fazer um estudo de caso controle, eu quero pegar pacientes diabéticos, não diabéticos e verificar a prevalência de doenças de distúrbios ortopédicos, né, sim ou não nesses pacientes. Então, a primeira coisa que eu vou precisar é de um estudo desses, o mais próximo possível metodologicamente no meu estudo, tá? Então, tudo, antes de pensar no cálculo amostral, eu preciso delinear, encontrar muito bem o tipo de estudo que eu vou me embasar para fazer o meu cálculo de amostra. Tá? O estudo ele tem que ser metodologicamente muito parecido com o meu. Beleza. Poder. O poder normalmente nós deixamos ou em 80% ou em 90%. Você define o poder da sua amostra. Tá certo? Enquanto a confiança é a capacidade, né, do valor de P rejeitar a hipótese nula, né, o poder é a capacidade que ele tem, né, de realmente abraçar a hipótese alternativa, tá certo? Então, o poder e a confiança eles andam juntos, né? Enquanto a confiança ela te exima ou minimiza a possibilidade de erro alfa, o poder minimiza a possibilidade de erro beta. O que é o erro alfa? Dizer que há diferença não há. Muito grave. O que é o erro beta? Dizer que não há diferença onde há. Um pouco menos grave. Por isso que aceita-se com poder 80 e com confiança 95. Razão de controles por caso. Na verdade, aqui é a razão de quantos pacientes vão estar no grupo A para o grupo B. Seja o estudo de caso controle, seja o estudo de coorte, isso não importa. Tá? Se eu quero um caso para cada controle, se eu quero uma pessoa no grupo A para cada uma pessoa no grupo B, eu deixo aqui um. Se eu quiser deixar 2 pessoas no grupo A para cada pessoa no grupo B, marca 2. Se eu quero 3 pessoas num grupo para cada pessoa no outro, marca 3. Tá? Geralmente nós queremos grupos que sejam mais ou menos parecidos, né? Então normalmente a gente deixa isso em 1. E aqui, olha, o que é que eu vou precisar disso aqui? A porcentagem de controles expostos e a porcentagem de casos com exposição. Ou seja, nesse trabalho lá, ele não foi com a parte ortopédica, mas foi com osteoporose. Então, 20% dos pacientes sem osteoporose tinham diabetes. E aqui, 40% dos pacientes sem osteoporose ou com osteoporose tinham também a diabetes, né?
Então, eu só vou precisar inserir informações aqui e aqui. Olha, aqui ele inclusive já me calcula até 40, ele já me calcula até a odds ratio, né? A razão de prevalência. A razão de prevalência aqui é 2,67 vezes maior no grupo caso que no grupo controle. Por que aqui é importante você ter noção de que aqui é para estudos do tipo caso controle? É porque se você estiver procurando essa informação com base em estudos de caso controle, né? Se você não tiver as porcentagens, se você só tiver a porcentagem de um grupo e a odds ratio, você tem que botar o odds ratio aqui. Se você tiver o risco relativo, você tem que botar aqui, nos estudos de coorte, ou calcular a frequência estimada daquele grupo. Por enquanto, vamos deixar 20% e 40%. Então, vou precisar de um estudo metodologicamente, geograficamente, topograficamente, sistematicamente, o mais próximo possível do meu trabalho. Tá? Bem, então, pensando nesse princípio, achei um estudo que mostra que é 20% versus 40% e clique em calcular. Perfeito. Então, nível de confiança 95%, poder 80%, razão de controles para caso 1%, proporção hipotética de controles em um grupo 20% e no outro 40%. Odds ratio, mínima detectada 2,67 e tamanho da amostra. Bem, o tamanho da amostra, ele aqui, olha, você tem 3 métodos. Todos os 3 métodos utilizam o teste do Q quadrado para fazer essa frequência estimada, tá? Só que o método de Fleiss com correção de continuidade, ele pressupõe que você vai perder pacientes ao longo do trabalho. Então, ele já coloca um adicional em cima daquilo, tá? Encontrando uma amostra de 91. Você decide qual é que você poderá utilizar. Tá? Normalmente eu recomendo a utilização de métodos com correção de continuidade, tendo em vista que a gente pode perder a amostra ao longo do trabalho. Pois bem, vamos aqui agora fazer um cálculo amostral para esse tipo de estudo, pensando no estudo de caso controle. Tá? Então vamos lá. Tendo em vista, apagar aqui, né? Tendo em vista que fulano de tal observou et al. Em 2009, né, observou que pacientes com diabetes têm maior prevalência de osteoporose que pacientes sem diabetes. A gente coloca quanto? 40% num grupo versus 20% no outro, né? Estima-se necessário avaliar 91 pacientes por grupo de estudo a fim de obter uma amostra que represente com 80%, olha, né, aqui, de poder e 95% de confiança, a hipótese alternativa deste estudo. Qual é a sua hipótese alternativa? Sua hipótese alternativa é de que existe diferença na prevalência de distúrbios ortopédicos em pacientes diabéticos. Qual é a sua hipótese nula? Não existe a diferença. Então, como você está pensando em ter uma amostra grande o suficiente que detecte essa informação, mas pequena o suficiente para que você tenha condições de executar o seu estudo, tá? Então, esse cálculo amostral, ele não é um cálculo para encontrar uma amostra que represente uma população. Ele é um cálculo amostral que foi construído para representar uma hipótese de trabalho que você tem. Se você vai encontrar ou não isso, aí estamos falando de outra história, tá certo? Mas é um tipo de cálculo amostral diferente, tá? Eu, particularmente, os estudos transversais são muito bons para doenças nas quais você não conhece nada. Então, se eu quero pegar aqui uma amostra de pessoas que estão com Covid, né, e tem IgG, saliva, por exemplo, eu faço um cálculo amostral de proporção transversal. Eu não conheci nada. Agora, o estudo transversal ele está, de um ponto de vista de qualidade, ele está abaixo do estudo de caso controle e mais abaixo ainda do estudo de coorte dos ensaios clínicos. Então, normalmente, se eu quiser desenhar um estudo de caso controle ou um estudo de coorte, eu vou ter que fazer esse tipo de cálculo amostral baseado não num serviço, mas baseado numa amostra que representa a minha hipótese. Tá?
pessoal? Então, isso aqui não é baseado no serviço. A amostra que tem de serviço de pouco importará para o teu trabalho. Aqui o que é importante é a metodologia do estudo que você selecionou para delinear a tua amostra. Qual o impacto disso? Seu cálculo amostral não foi feito para representar um hospital, um serviço, um centro. Ele foi feito para representar uma hipótese. Tá? Então, isso faz com que seu estudo ele perca a abrangência local e passe a ter uma abrangência de hipótese. Tá? Por exemplo, qual o impacto de você publicar, vou pegar aqui no eu que sou dentista, qual o impacto de você publicar um estudo mostrando que a prevalência de cárie numa unidade básica de saúde X é de 20%. Qual o impacto disso para estudos que trabalham com amostras muito maiores, com técnicas de biologia molecular, com coisas extremamente... Isso não tem impacto. Agora, você quer conduzir um estudo de caso-controle, tá? Com crianças, por exemplo, pacientes com distúrbios neuropsiquiátricos versus distúrbios não neuropsiquiátricos versus pacientes sem esses distúrbios, aí o teu cálculo amostral, a tua pesquisa, ela não é mais focada em encontrar a proporção daquela unidadezinha básica de saúde. Não estou desmerecendo, tá? Não entendam que eu estou desmerecendo a prevalência da doença naquele canto, não. É porque se é uma doença muito comum, muito estudada, e você está tentando fazer um levantamento num único local pequeno, em que não tem relevância para a grande densidade de dados epidemiológicos daquela doença que já é muito comum, então o seu estudo tem importância local, não regional, não nacional e menos ainda internacional. Tá? Diferente de quando você está pensando em um estudo de caso-controle, você está baseado em hipótese. Tá certo? Então, são dois tipos de cálculo amostral totalmente diferentes. No cálculo amostral de estudo de proporção, o que é que eu preciso? Da população daquele centro e de uma frequência hipotética para encontrar a amostra que represente aquela população. Aqui, eu preciso das frequências de dois grupos semelhantes ao que eu vou estudar para representar a minha hipótese de diferença entre aqueles dois grupos. Paulo, eu quero fazer um estudo de caso-controle, mas eu não tenho nenhum trabalho fazendo isso. Não tenho nada. Simplesmente não existe nenhum trabalho na literatura relacionando osteoporose e diabetes. O que é que eu posso fazer? Para fazer um cálculo amostral para um estudo de caso-controle. Para um estudo de coorte. Olha, eu quero fazer uma coorte, pegar pacientes com osteoporose e sem osteoporose e acompanhá-los durante 20 anos para ver quem é que desenvolve diabetes. Então, pessoal, quando eu vim aqui no estudo de caso-controle, tá certo? Eu tenho que ter pelo menos algum trabalho mostrando, pelo menos, olha, qual é a proporção de pessoas com uma determinada doença dentro daquele grupo que eu estou estudando. Então, tem um trabalho transversal que eu mesmo fiz, sei lá, 10 anos atrás, mostrou que 20% das pessoas são diabéticas dentro de um grupo de pacientes com osteoporose. Mas eu não sei quantas pessoas daquela seriam diabéticas dentro do grupo de pacientes com osteoporose. Eu estimo, então, pessoal, 20% acima disso. Quanto é que é 20% de 20? 20% de 20 é 5. Então, eu vou colocar 5% em cima dessa proporção para estimar uma diferença de 20% sobre ela. Eu vou precisar de 1.154 pessoas para fazer o primeiro estudo de caso-controle baseado nisso. Ou seja, é melhor sair fuçando na literatura até achar alguma coisa interessante. Senão, eu vou ter que utilizar 1.154 pessoas por grupo de estudo. Tá bom? Vamos pegar aqui, olha. Foi 30% desse trabalho. Quanto é que é 20% de 30%? 20% de 30. 20% de 30 é 6. Então, no outro grupo, eu vou esperar 36% de proporção. Né? Já diminuiu um pouquinho, mas ainda assim dá 1.011. Eu tenho uma frequência estimada, olha, de 80%. Aí aqui, pessoal, eu não vou botar 20% a mais. Vou botar 20% a menos. Por quê? Porque suponhamos que eu tenha 90%. Quanto é que é 20% disso? 20% disso é 18%. Não existe 118%.
tá? Mas 20 menos 90 menos 18 dá quanto? Dá 72. É uma diferença entre eles de 20%, né? Olha aí, já vai dar uma diferença de 87 pessoas. Quanto mais próximos esse número for desse, mais amostra eu vou precisar para encontrar a diferença entre eles. Então, se eu tenho um trabalho que aqui, olha, 90 e outro trabalho mostrou que no outro grupo é 10%, eu só vou precisar de 7 pessoas por grupo de estudo. Tá bom? Quanto mais próximo esse número for desse, consequentemente, maior será a amostra. Quanto mais distante eles forem, por exemplo, no grupo é 5%. No outro grupo eu espero encontrar 99%. Eu só vou precisar de 5 pessoas por grupo de estudo para fazer esse estudo de caso controle. Porque a diferença deles é tão grande, tão grande, tão grande, se eu pegar 5 e 5 eu já encontro um valor significativo. Tá? Agora, se eu tenho um trabalho que a proporção foi 2%, uma proporção bem baixinha. Então aí já começa um problema, né? Para encontrar no grupo de doentes, a proporção já é muito baixa. Já é 2%. Quanto é que é 20% de 2? 20% de 2, pessoal, dá 0,5. Então no outro grupo, eu vou ter que botar 2,5. Vou ter que avaliar 3.845 pessoas por grupo de estudo para encontrar uma diferença entre 2% e 2,5%. Então, quando o evento ele é muito raro, consequentemente eu vou precisar de muita amostra para encontrar a diferença entre dois grupos. Por mais que haja 1,26 maior de chance de encontrar essa diferença num grupo do que no outro, mas como a frequência é muito baixa, eu vou precisar de uma amostra muito grande para encontrar aquela diferença estatística. Tá bom? E dessa forma, eu realizo, né, o cálculo amostral para os estudos de caso controle ou para os estudos de coorte. Vocês vão ver que na coorte, barra ensaios clínicos, é mais ou menos a mesma coisa. Olha. 95% de confiança, 80% de poder, razão exposta não exposta de 1, porcentagem de não expostos, vamos botar aqui 20. Vamos botar aqueles 90. Porcentagem de expostos, de não expostos positivos, de expostos positivos, né? Foi quanto? 72, tá? Calcular e vai dar os mesmos 87, tá certo? Aqui baseado no estudo de coorte, tá bom? Ou no estudo de caso controle. Vai dar a mesma coisa, tá certo, pessoal? Então, tanto faz se eu faço aqui ou se eu faço aqui, qual é a diferença? Se eu tenho um estudo que me mostra que a proporção é de 40%, e no grupo caso, a razão de prevalência foi 2,5 vezes maior do que no grupo controle, eu vou utilizar o de caso controle. Agora, se eu achei isso num estudo de coorte, que aquilo ali era 40% e o risco relativo, né, foi 2,5 vezes maior no grupo que no outro, aí eu vou ter que colocar aqui no coorte. Mas ainda assim, vocês estão vendo então, mais ou menos a mesma coisa. Vamos testar. 40, 2,5. 85. 40, 2,5. 85 da mesma coisa. Então, eu faço mesmo tudo aqui no de caso controle não pareado. Vai dar a mesma coisa, tá certo? Eu posso utilizar essa calculadora aqui para delinear quantas amostras eu vou precisar por grupo, mas aí eu vou ter que distribuir, né? É um estudo de caso controle que eu estou fazendo, é um ensaio clínico, uma coorte, assim, aí tem que dizer, né? No grupo A vai ser tanto, no grupo B vai ser tanto e assim sucessivamente, tá bom? Lembrando, esse é um cálculo amostral para desenhos, né? Para rejeitar hipóteses e não para rejeitar e não para representar uma população, tá bom? Massa. Mas aí você não tem esse dado de prevalência ou de incidência. Você ainda pode utilizar dessa próxima calculadora, que é a calculadora na qual você vai colocar média e desvio padrão de cada grupo. Então você vai ter que achar. Aqui percebam que a confiança 97%, o poder 80%. Olha, a razão do tamanho da amostra, grupo 2 para o grupo 1. Mesma coisa de razão de casos para controle, razão de expostos para não expostos. Normalmente, como a gente quer manter o mesmo número por grupo, então eu utilizo 1. Num grupo eu encontrei uma média de 20.
mais ou menos 2. No outro grupo, eu encontro a média de 15, mais ou menos 5. Vou precisar de 10 amostras por grupo de estudo. Tá? Enquanto o cálculo amostral para estudos de casos controles, estudo de coorte, utiliza um teste do Q-quadrado, que é um teste mais robusto, que exige uma quantidade maior de amostras, aqui, né, nós vamos ter vai ser utilizado o teste T de Student. Né? Como nós falamos nas primeiras aulas, as análises estatísticas para dados quantitativos são mais precisas do que para dados categóricos. Consequentemente, eu vou precisar de menos amostra para esse tipo de cálculo amostral para dados quantitativos do que para dados categóricos. Tá? O que é que mais impacta aqui? Bem, a diferença entre as médias e o desvio padrão de cada média. Tá? Deixa eu aumentar esse desvio padrão aqui para 5. O N só para 16. Por quê? Porque agora eu tenho uma média de 20 mais ou menos 5 versus 15 mais ou menos 5. Quanto mais próximos essa média com esse desvio padrão forem desses grupos, maior vai ser a amostra que eu vou precisar. Vamos deixar aqui de novo 20 mais ou menos 2. E aqui eu vou botar 18 mais ou menos 5. Olha, eu já vou precisar de 57 amostras por grupo. E quando eu estou dizendo 57 amostras por grupo, é 57 pacientes por grupo. É 57 ratos por grupo. É 57 dentes por grupo. Então, se eu vou ter 20 grupos, eu vou ter 20 vezes 57. Tá, pessoal? Então, isso aqui não é 57 ao todo. E você vai distribuir entre os grupos, não é 57 tudo. Tá bom? Então, já vi que 57 não vai dar pra gente que trabalha com laboratórios, né? Então, vamos pegar aqui, olha, vamos diminuir isso daqui para 2. Já baixou para 16 ratinhos por grupo, 16 dentes por grupo ou 16 pacientes por grupo. Tá, pessoal? Então, aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter... a gente precisa da média de desvio padrão de 2 grupos para encontrar uma amostra que represente também a nossa hipótese. Então, o texto aqui também vai ser o seguinte, olha, tendo em vista que fulano observou que pacientes com diabetes têm uma maior média de... vamos botar assim, tem menor densitometria óssea média que pacientes sem diabetes. Vamos botar aqui, olha, 20, cadê o desvio padrão, né, olha, 20 mais ou menos 2 versus quanto? 18 mais ou menos 2, é aqui eu tenho que deixar bem claro, né, olha, média mais ou menos desvio padrão, né? E que eu colocar unidade, sei lá, unidade micrômetros, né? Newtons, enfim, eu coloco a unidade. Estima-se necessário avaliar quantos pacientes foi necessário. Opa, apaguei, né? 20, 2, 18, 2, confiança 95, poder 80, a razão, né? Cada grupo eu querer 1. Quero 16 pacientes por grupo de estudo a fim de obter uma amostra que represente... Não. O textinho é o mesmo. O que vai mudar aqui é os dados que eu estou inserindo. Tá bom? Suponhamos que você não conhece nada. Né? O primeiro estudo vai ser feito com esse tipo de dado. Você vai trabalhar. Tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Eu tenho que ter pelo menos um piloto, eu tenho que ter alguma coisa, né? Sei lá, o meu colega fez um experimento desse e o grupo salina dele deu 20 mais ou menos 2. Beleza, é a única coisa que eu preciso saber. Então eu preciso fazer pelo menos um estudo piloto, pelo menos saber qual o comportamento de um grupo daqueles que eu estou pesquisando para poder estimar essa amostra. Tá? Preciso de alguma informação, de uma média de desvio padrão pelo menos. E vou botar 20% em cima disso. Quanto é que é 20% de 20? 20% de 20 é 5. Então, eu quero uma diferença de 5 entre os dois grupos. Olha, vou precisar só de 2 amostras por grupo. Tá? Porque, olha, né? Você vê que até aqui apagou a média, porque a média não importa. O que importa é o desvio padrão e a diferença entre aqueles grupos.
tá, pessoal? Então, aqui, se eu quero uma diferença de 2, apenas, já precisa de mais amostra. Então, você também pode jogar isso daí, tá certo? Então, você vai precisar saber da média para saber quanto é que vai ser aquela diferença. Aqui é a média de 40. Quanto é que é 20% de 40? 20% de 40 é 8. Então, eu espero uma diferença de 8 micrômetros. Então, vou precisar de uma amostra de uma pessoa por grupo. Faço 2 relatos de caso, publico no trabalho, né? Então, às vezes, o cálculo vai mostrar um pouco inviável. Agora, se eu botar aqui, olha, aqueles 40 e um desvio padrão de 10 e boto os 8, né, como diferença pressuposta, né, os 20% acima dos 40, o cálculo vai mostrar só para 13, né? Tendo em vista que o desvio padrão aumentou bastante. Tá? Então, eu posso fazer essa minha estimativa também dessa forma. Tudo isso é possível de fazer também nesse software, né? Power and Sample Size Calculation. A diferença aqui para ele, tá? O dicotomos é quando você utiliza sample size, tá? Aqui ele pergunta se seu estudo é pareado ou independente. Ele é de caso controle ou ele é de cohort. Como é que as hipóteses são expressas? Duas proporções ou odds ratio. Você quer o teste de que quadrado? O teste exato de Fisher, tá? Você espera desfechos pequena quantidade de eventos ou grandes quantidades de eventos. Você definir isso, depende muito da literatura que você está fazendo, tá? Beleza. Alpha é a confiança, 0,05. Power é o poder, que é 0,8%. A proporção em um trabalho, que foi 20%. A proporção de trabalho, que foi 40%, e M é a relação de casos para controle. Eu clico 1, clico Calculate, e ele aqui, olha, já me dá um textinho bem direitinho de quantas pessoas eu preciso por grupo de estudo, tá? Vamos botar aqui, olha, 90. Já deu quantos aqui, ó, 108, né? Deixa eu botar aqui de novo 80. Opa, 80. 81 pessoas por grupo de estudo, 81 casos e 81 controles, tá? Então, você também pode utilizar esse daqui para fazer desamostrar. Agora, a diferença dessa calculadora é porque você pode também fazer estudos pareados. Digamos, eu esteja fazendo um estudo de braço único, né? Então, não tem um grupo controle. O grupo controle é ele mesmo. Eu comecei com 40% de prevalência da doença. E eu instituí uma política pública de saúde e eu espero, né, no trabalho mostrou que isso reduz para 20%. Então, são os mesmos pacientes, não é um paciente em dois momentos diferentes. Tá? Então, nesse caso, a gente vai clicar aqui, olha, pareado, tá bom? E vai preencher essas informações. Normalmente, eu não faço esse tipo de cálculo amostral. Eu trato tudo mesmo como independente. Agora, a vantagem aqui é porque no teste T, você pode escolher aqui, olha, sample size. Aí aqui sim é bacana, né? Pareado ou independente. Aqui, olha, a confiança, o poder. Aqui início, a média. Né? O desvio padrão foi quanto? Foi 5. Aqui não é, aqui é a diferença entre as médias, tá? Relação caso por controle. Calculo, vou precisar de dois grupos, né? 2 pacientes no grupo experimental e 2 pacientes no grupo controle. Eu não costumo utilizar essa calculadora aqui, tá? O que é que eu costumo utilizar ela? Para estudos pareados. Em estudos pareados, olha, o que seria o sigma e esse tetazinho aqui, né? Aqui seria a média e o desvio padrão de quanto eu espero aumentar ou diminuir a minha média. Aí realmente o cálculo amostral é outro. Se eu espero aumentar 20 mais ou menos 5, eu só vou precisar, olha, de 3 pares de sujeitos, tá, pessoal? Então, eu preciso de 3 pacientes sendo avaliados antes e depois. Vamos aumentar esse desvio padrão aqui para 20.
Olha, eu vou precisar, olha, de 10 pares de sujeitos, ou seja, 10 pacientes sendo avaliados pareadamente em 2 momentos. Então, se o seu estudo é pareado, é interessante você utilizar o Power and Sample Size Calculation. Aqui também tem métodos, né? Calculadora para regressão, quase não uso. Meteu Renzo, quase não uso. Survival, utilizei uma vez na vida, tá? No geral, esse sitezinho aqui, ele consegue responder e resolver muita coisa, tá? E só para finalizar, caso você queira, vamos pegar aqui o estudo de caso controle, caso você queira, por exemplo, 2 casos para cada controle, vamos botar, olha, 40 e 20, tá? Dá 94 pessoas por grupo de estudo. Se eu quero aqui, olha, cadê? Controles por caso. Se eu quero 2 casos para cada controle, então eu quero meio controle para cada caso. Clique em calcular. Aí ele me diz, olha, que eu vou precisar de 136 casos e 68 controles, totalizando 204 pacientes, tá? Somente para a gente ver que 204 para a gente ver que olha, é diferente de quando a gente bota 20 e 40, que vai dar 188. Ah, que eu vou dividir 2 controles para cada caso. Beleza, pode fazer isso, mas a forma, você tem que definir isso antes de começar o cálculo amostral, tá bom? Então, se você não quiser manter uma proporção de 1 para 1, você já tem que definir isso aqui na calculadora antes mesmo de começar o desenho do seu cálculo amostral, tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa aulinha de cálculo amostral. Muito obrigado a todos vocês pela paciência e executem os cálculos amostrais de suas pesquisas, né? Vocês são as pessoas mais indicadas para isso. São vocês que estão estudando esse trabalho mais do que qualquer outra pessoa. Então, consequentemente, vocês têm a maior propriedade para discutir qual é a quantidade de amostra que vocês são possíveis de analisar. Beleza? Um forte. E também, né, para quando a banca perguntar como é que você fez esse cálculo estatístico, né? Ah, eu fiz assim, eu utilizei o teste T, eu utilizei isso, eu utilizei aquilo, tá bom? Beleza? Então, pessoal, muitíssimo obrigado e valeu!